Tô sofrendo demais com isso. Meu primeiro ano de casada, não acho que foi um ano fácil. Isso me deixou no chão. Eu tinha pavor de falar. Pode parecer um pouco tosco isso que eu vou falar, mas eu vou falar. Oi, pessoal, como estão passando de quarentena por aí? Pois é, né, gente? Que loucura que isso tá acontecendo. Enfim, realmente a gente vai entender muito disso depois. Transformações e transformações a cada dia. Inclusive, muitas das perguntas que eu vou responder aqui nesse Ask Me de hoje estão relacionadas a isso. Já até aproveitando a temática, eu não fiz o Ask Me nesse janeiro. Acho que foi alguma viagem, alguma coisa que acabou me atrapalhando, perdi o timing. Mas, considerando essa quarentena, esse momento que estamos vivendo, achei que seria útil, né, a gente fazer uma troca aqui sobre algumas perguntas, algumas temáticas, temas realmente soltos e de relevância para vocês. Então cá estou para esse Ask Me, que eu já nem sei se é o número 5 ou o número 6, enfim. Vamos ver, vou calcular isso aí e coloco no vídeo para vocês. Vamos às perguntas. Mas antes de qualquer coisa, o que eu quero dizer é, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, embora isso seja uma tarefa árdua para mim, para tentar responder o maior número de perguntas, né? Porque senão fica um vídeo muito longo e ninguém tem paciência para ficar aqui até o final. Quem dá conta? Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é: fala sobre como você está lidando com a ansiedade nesse tempo de quarentena. Eu estou lidando da mesma forma como a maioria das pessoas. Dias bons e dias ruins. Tem dia que eu realmente falo assim, nossa, tá maravilhoso ficar em casa. Eu realmente sou uma pessoa caseira, não gosto de sair. Mas tem outros dias que eu falo, meu Deus, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Começo a me preocupar, começo a ficar com nóia, começo a ficar com medo de adoecer, começo a pensar na minha família. Eu e o Luciano, a gente tá isolado aqui em casa, não tô vendo a minha mãe, não tô vendo a minha família, não tô vendo ninguém, a gente não sai pra absolutamente nada. Uma vez ou outra o Luciano foi na farmácia, que tem uma farmácia aqui embaixo, aqui perto, e só, mais nada. Então assim, a gente tá solitários aí nessa quarentena, mas vivendo um dia de cada vez, né? Não é fácil pra ninguém. Tem dias que eu tô mais ansiosa, tem dias que eu tô mais tranquila. Eu tenho feito muita meditação e meditação de cura também para ajudar na minha enxaqueca que voltou com tudo. Fora isso, eu tento fazer yoga e só. O resto, gente, é realmente assim, esperando passar, chorando nas pitangas e tudo mais. Não tem muito segredo, infelizmente também tô sofrendo um pouco com isso, como muita gente, né? Outra pergunta, você rompeu relações durante as eleições ou mesmo nessa quarentena por questão política? Não, eu não rompi relações com ninguém, até porque eu detesto esse tipo de discussão, assim, especialmente quando a discussão vai num caminho onde as pessoas não respeitam a opinião um do outro. Então eu não sigo essa toada, nem nos meus bastidores, nem no meu círculo, né? Quanto mais em público, assim. Então eu não tive nenhum problema com isso, exatamente porque eu fico muito na minha. Embora, não vou negar que eu tenha tido, né, e tem isso a todo instante, decepções, incômodo com determinadas posturas e comportamentos e tudo mais. Mas assim, essa coisa de brigar por causa de política, de futebol, de religião e tudo mais, isso definitivamente não é comigo. A não ser que alguém venha realmente muito pra cima de mim, me cutuque e tal, mas não é o caso, assim, isso aí raramente aconteceria. Então, não, eu não tive esse problema nem em épocas de eleições e muito menos agora, na quarentena. Sua irmã é a sua cara, vocês são gêmeas? Não somos, mas todo mundo pergunta isso. Ela é quase 7 anos mais velha que eu, vocês acreditam? E ela nunca fez botox. Eu já fiz botox umas 4 vezes, ela nunca fez. Meu pai brinca que ela é o tuquinho de pau preto, eu sou o tuquinho de pau branco dele. Ele passou a serra procurando florzinha e o pauzinho, e quando ele encontrou um tuquinho de pau branco que era eu e um tuquinho de pau preto que era ela. Que ela é morena, puxou meu pai e eu sou branquela, puxei minha mãe. Tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica ou procedimento estético? Cirurgia plástica eu já fiz mamoplastia, né? Botei prótese de silicone. Fora isso eu não fiz nada. E procedimentos estéticos eu já fiz. Eu faço botox, eu já fiz preenchimento na olheira, eu já fiz um lifting aqui, que é uma gotinha de ácido hialurônico aqui, porque eu tava com uma bochecha meio caída. Que mais que eu já fiz? Eu já fiz ultraformer, já fiz microagulhamento, enfim. Ou seja, esses procedimentos eu já fiz, faria todos novamente, gostei de todos, assim, só que em geral todos têm prazo de validade. E cirurgia plástica, eu não vou negar que eu já tive vontade de fazer lipo,
ter bumbum, mas assim, nunca foi nada além de uma bobagem, assim, eu jamais teria coragem de ir por esse caminho, que eu tenho medo mesmo, sabe? Talvez uma coisa que eu considerasse de fazer, que não é exatamente cirurgia plástica, mas não deixa de ser um efeito estético também, é joanete, que eu tenho joanete, né? É de família, além disso tem a questão do balé, que pesa, né? Sempre pesou muito, e também o fato de usar muito salto, bico fino e tal. Então, é uma coisa que eu tenho vontade, mas eu tenho medo também. Medo de ser em vão, que eu já ouvi outras pessoas falando que pode voltar, ou então medo da dor, que diz que é insuportável nos primeiros 10 dias, sabe? Então, é complicado. Como você conserva suas roupas? Usa ela por anos para sair e para o trabalho, mas parece estar sempre impecável. Gente, sabe o que eu acho que é o segredo? Sim, talvez, pode parecer um pouco tosco isso que eu vou falar, mas eu vou falar, né? Evitar lavar demais, sabe? Eu não suo, eu quase não suo, então eu não sou aquela pessoa que necessariamente eu preciso lavar as minhas roupas todas as vezes que eu uso. Então eu acho que o fato de eu economizar na lavagem ajuda a manter uma conservação maior da peça. É claro, gente, que isso aí vai depender do seu estilo, do seu contexto, do seu trabalho, do seu dia a dia. Eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar, enfim, eu tenho ar-condicionado, eu entro no carro, entro na minha garagem, isso aí é um privilégio e isso me ajuda muito nesses aspectos também. Então, nem sempre se dá certo. Por exemplo, o Luciano, que tem a mesma situação que eu, ele lava roupa assim, usou, lavou. Porque ele sua demais, porque é homem e tudo mais. Então, assim, eu acho que o que me ajuda muito a conservar minhas roupas é não ter que lavar demais. Mas se tivesse que lavar, eu ia lavar, entende? Então, não é que eu tô falando aqui pra vocês não lavem as roupas de vocês. E, ao mesmo tempo, eu tenho muito cuidado também com o que vai pra máquina e o que a moça que trabalha aqui em casa, trabalha, né, na verdade, mas tá fora por causa da quarentena, faz, que é lavar algumas peças na mão. Algumas peças que são muito sensíveis, muito suaves, ela lava na mão e o resto vai para a máquina. Então, assim, alguns cuidados mínimos, por exemplo, questão de colocar no cabide algumas peças que podem relaxar, eu não coloco. Enfim, são detalhes pequenos, assim, mas não é nada muito demais. Eu acho que realmente essa questão de evitar lavar muito ajuda, mas não me levem a mal. Qual o seu cargo na DPU? O meu cargo não é da DPU. Eu já falei aqui em outros Ask Me. Eu vou, inclusive, privilegiar perguntas novas, porque tem vários Ask Me's aí atrás que esclarecem muitas dúvidas de vocês. Meu cargo não é da DPU, eu sou requisitada para a DPU, então meu cargo é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eu sou especialista. Qual o primeiro local onde você quer viajar quando tudo isso passar? Gente, eu não sei se eu comentei com vocês, eu acho que até não comentei. O meu destino, que eu estaria partindo neste momento, né, em meados aí de abril, seria o interior da Inglaterra. Eu e o Luciano, a gente estava sonhando com isso e tal, mas infelizmente não deu. E só que com essa questão toda do coronavírus, essa questão toda mundial, me deu muita vontade de curtir tudo que eu já curti na Itália novamente e curtir muito mais que eu ainda quero explorar, porque se tem um país pequeno com uma diversidade absurda de coisas e lugares e destinos maravilhosos, é a Itália. Então eu acho que eu mudaria para a Itália. Mudaria o destino, né, para a Itália, mas também mudaria para a Itália. Como você descobriu que queria trabalhar com moda e consultoria de imagem e estilo? Foi tudo muito por acaso. Eu criei meu blog em 2010, falando muito de casamento, né? Porque eu já contei essa história em detalhes, mas resumidamente eu criei um site de casamento e lá eu compartilhava meu diário de casamento. Houve um interesse em cima daquilo, o casamento acabou não, o casamento aconteceu e aí houve uma demanda por uma continuidade. Comecei falando sobre casamento, noivo, fui até colunista de revista de casamento por quase 5 anos. Com a Anitta Bem Casada, que era um trocadilho aí com a Anitta Bem Criada, e a partir disso surgiu a vontade de ter um blog que fosse meu mesmo, onde eu falasse do que eu quisesse. E naturalmente moda, mas uma moda muito real, uma moda bem pé no chão, veio à tona. Então eu comecei a mostrar os meus looks do dia, compartilhar minhas dicas, sempre tudo muito real. Eu fui tendo uma demanda grande, um público crescente, e aí eu me senti na responsabilidade de ter mais conhecimento mais aprofundado em respeito às pessoas que
já esperavam um conteúdo vindo do meu trabalho. Então, eu senti que era o momento de investir nisso. Foi quando eu comecei o meu primeiro curso de consultoria de imagem e estilo, foi em 2013. E a partir disso eu fui fazendo uma sequência de formações, além da prática que sempre existiu na minha vida. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a minha história com a moda. Vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, porque é muito legal, dá pra... Vocês vão ver, assim, quem assistir depois me conta o que achou do vídeo. É muito legal, assim, eu conto passo a passo dessa história, então por isso eu não vou me estender aqui. Então basicamente foi isso, e cá estou fazendo 10 anos de trabalho com o blog, naturalmente com a moda, né, por consequência, e muito feliz no que eu faço. Como ter um casamento próspero? Como se organizam financeiramente, mensalmente? Próspero talvez seja financeiro, né, que seja a pergunta. Eu acho que primeiro tem que ter muito diálogo. Eu lembro que antes da gente casar, uma coisa que eu fiz muito foi perguntar pra todo casal que surgia na minha frente: como que é a vida financeira de vocês? Assim, óbvio, com todo respeito, né? Eu perguntava no sentido assim: vocês têm contas separadas, conta conjunta? Vocês têm uma conta, sei lá, uma conta só pra casa? Eu fiz uma pesquisa de campo sobre isso, porque eu estava extremamente em dúvida. Eu tinha a experiência da minha mãe, né, e do meu pai, a experiência da minha irmã, com o marido dela. Então, assim, eu fui fazendo essa pesquisa de campo até desenvolver uma fórmula que poderia funcionar pra gente, assim. E aí a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que isso tem que ficar muito esclarecido. Tem que ter muito a ver com o perfil do casal. Acho que não tem fórmula ideal. Acho que realmente é uma questão de consenso e adequação. Perceber se vai funcionar, se tá funcionando, e se não tiver, rever tudo isso. Então, assim, pra gente o que funcionou muito é isso. A gente é muito parecido e conversou muito sobre isso, né? Chegou muito a um denominador em comum. Você que já esteve 10 quilos acima do peso que tem hoje, como emagreceu? Bom, nesse vídeo que eu falo lá, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu falo em detalhes, desses detalhes por lá. Inclusive, vou deixar linkado aqui nesse vídeo também. É um vídeo aqui no canal. Eu inicialmente fiz vigilantes do peso, e aí na época, não sei se eu emagreci uns 4, 5 quilos, e depois eu fui, com base na reeducação que eu tive, eu fui voltando aos poucos ao peso, assim. Confesso que hoje eu tô um pouquinho mais, porque quarentena, né, gente? Fazer o quê? Já fez curso de oratória? Adoro te ouvir, em especial pelo vocabulário amplo. Ai, que maravilhosa! Eu já, há muitos anos, assim, tipo no primeiro período da faculdade, eu acho. E assim, foi um curso muito fraco, foi um curso que, assim, eu devo ter tirado algum aprendizado, alguma lição e tal, mas não foi nada demais, não. O que eu acho mesmo, primeiramente, essa questão de vocabulário amplo, é leitura, é muita leitura, é realmente muita informação, é assimilar mesmo, é gostar de estudar. Eu acho que isso abre a nossa mente, aprender línguas, viajar, assistir, sabe, coisas que possam agregar pra você. É realmente aquela coisa de uma pessoa interessante é uma pessoa interessada, né? Então a gente consegue, eu acho que traduzir isso através do nosso comportamento mesmo. E sobre a fala, é uma questão de exercitar. Assim, no meu primeiro período da faculdade de Direito, eu tinha pavor de falar, sabe? E no Direito a gente tem que falar demais, né? Tem aqueles círculos para discussão sobre eutanásia, sobre descriminalização da maconha, enfim, aquela discussão zaiada toda. Eu morria de preguiça e pavor e pânico, porque eu nunca gostei. E nem vou falar que eu acho fácil, não, mas eu acho que nada como exercício, sabe? Então não tem muito segredo, não. Mas já fiz o curso, né? Vocês investem na bolsa, tesouro direto? Atualmente não, mas o Luciano já investiu e eu tô dando graças a Deus que atualmente a gente não investiu, né? Ana, como é o processo de vocês como casal na escolha do destino? Normalmente eu sou aquela pessoa, sabe o capetinha que vai barulhando na cabeça do Luciano, aí eu vou tentando convencê-lo, aí eu mostro um filme, aí eu mostro uma imagem, eu mostro um blog, enfim. Eu sou aquela que vai barulhando na cabeça dele, até que ele se envolve com aquilo e passa a assumir a ideia, né? Adotar a ideia, abraçar a causa também. Normalmente a gente tem uma liberdade, assim, de definir isso entre nós. Normalmente o que ele gosta eu gosto, o que ele não gosta eu também não gosto, então é muito fácil, assim, pra gente essa coisa de destino. Ele também é alucinado com a Europa, tanto quanto eu. Ele, por exemplo, tem uma vontade de fazer um cruzeiro que eu não tenho, tenho zero vontade, e eu tenho até medo de enjoar, sabe? Não tenho vontade.
Ele também tem vontade de fazer esses safaris, essas coisas assim, que eu não tenho uma vontade imensa, mas também não descarto essa viagem e acho que eu posso me surpreender. Então, o que eu quero dizer? Ele tem mais possibilidades, a gama dele é maior do que a minha. Então, fica até mais fácil de acertar, né? Mas normalmente é assim que funciona. Sou recém-casada com um polonês. Dicas de casamento e convívio? Ó, meu primeiro ano de casada, não acho que foi um ano fácil. Eu acho que foi um ano, assim, de muita intensidade, assim. Dias muito bons e dias muito ruins, assim. Quando era ruim, eu chorava demais, insegura, achava que o casamento não ia dar certo, um drama. Até que, com o tempo, eu fui aprendendo que nada como um dia após o outro. Eu casei com o conselho do meu pai, que acho que faz todo sentido, mas não pra tudo. Que nunca durma, nunca coloque sua cabeça no travesseiro sem resolver o problema daquele dia. E aí, às vezes, eu não conseguia resolver, o Luciano é meio turrão, orgulhoso, então eu não conseguia resolver alguma coisa, ou por minha causa ou por causa dele, independente disso. E isso me tirava do sério, eu me sentia uma derrotada, e enfim, foi muito ruim, foi muito penoso nesse primeiro ano pra mim, além de todas as adaptações possíveis. Até que eu fui percebendo que a melhor saída mesmo era dar um certo tempo, assim, sabe? De repente colocar a cabeça no travesseiro e dormir e acordar, no dia seguinte os dois estão melhores. Então, se eu posso dar uma dica pra quem tá começando aí nesse mundo, que é muito bom, eu gosto muito de ser casada, eu gosto muito mesmo, realmente respeitar um pouco o espaço do outro e dar tempo ao tempo. Às vezes as coisas se resolvem pelo simples fato do tempo passar. Bom, como você lida com a vida financeira? Como poupa dinheiro? Esse departamento hoje em dia está com o Luciano. Eu sempre fiz isso muito, né? Eu sempre fui muito independente, conquistei tudo meu na raça mesmo, né? Comprei meu primeiro carro com salário de trabalho, eu tava aula na PUC na época. Então, assim, eu sempre fui muito controlada com o meu dinheiro, fiz conta de tudo, assim, extremamente controlada. Até que depois do casamento, ele passou a administrar isso, assumir isso, até porque eu tenho algumas atividades, assim, que me demandam muito. Então, meio que a gente deixou esse departamento pra ele e o meu pra mim. Aí, as coisas do dia a dia, pagar conta, não sei o que, resolver pepina, tudo ele. O departamento financeiro e administrativo aqui de casa é todo ele. Mas tomar decisões, o que investir, quanto tirar, o que fazer, aí a gente conversa. Então hoje, assim, a gente tem aplicações, poupança não, né? A gente tem aplicações e basicamente é isso. Curiosidade, quais os cheiros que você mais gosta? Eu amo cítricos, eu amo baunilha. Eu tenho uma questão muito forte com cheiro, porque meu nariz é muito apurado, o que é bom e ruim. Ruim porque quando o cheiro é ruim, eu sinto na alma. Mas quando o cheiro é bom também, eu sinto na alma, né? Então, assim, perfume, se não tiver muito cuidado, me dá enxaqueca imediatamente. Produtos de limpeza, gasolina. Nossa, tanta coisa, assim, que vai me vindo na cabeça, assim, que pelo simples fato de sentir aquele cheiro, eu me sinto mal. Inclusive, depois que eu descobri a enxaqueca e que eu me consultei para entender melhor, ele falou que é como se a gente não tivesse um filtro. Um filtro que, né, filtra alguma coisa para chegar mais suave lá atrás. Pra gente chega a dar assim, ó, tum, na tora. Então, eu tenho muito essa questão com cheiro, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Mas esses aí que eu falei pra vocês realmente me representam bem. Viagens esse ano, será? Como lidar com as frustrações de ausência de expectativas? Estou sofrendo demais com isso. Eu nunca escondi aqui, quem me segue e tal, que eu ralo, eu trabalho, mas eu faço isso com uma motivação que é sempre a mesma, viajar. Conhecer os melhores destinos, ir para os lugares que eu quero, ficar nos hotéis que eu quero, e assim, isso me deixou no chão, né, essa quarentena, esse coronavírus. Por quê? Não é nem pelo período que a gente está recluso, mas é pela realmente a falta de expectativa, assim, a gente não sabe até quando isso vai, se vai, tem algumas projeções muito ruins, tem outras, né, nem tanto, mas em nenhuma delas tem uma situação muito favorável, assim. Então, esse ano já não sei mais se vai rolar. Infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho pra mim que talvez não role mais. E esse ano era, assim, um ano que eu tinha estabelecido como sendo o ano das viagens, né? Mas Deus sabe o que faz. Como está fazendo com o supermercado? Quem busca? Como higieniza? A gente está pedindo por aplicativo
ou pelo supermercado mesmo, que traz em casa. A parte chata é que eles estão demorando muito tempo, assim, em alguns lugares leva até uma semana, mas a gente tá fazendo isso com regularidade, então sempre tem. Aí quando chega, o Luciano estabeleceu um critério que eu achei super interessante. Ele agora coloca assim, ele faz um pedido só de coisas, frutas, verduras, legumes, e um outro em outro dia só de produtos para casa, industrializado, coisas do tipo. Porque fruta, legume, verdura, a gente chega, lava tudo na hora, higieniza tudo na hora mesmo, assim, nem entra lá pra dentro de casa. E os outros a gente deixa na quarentena, no isolamento, a gente deixa numa bancada que a gente colocou lá, e aí a gente deixa assim 1, 2, 3 dias, muito tempo, pra ir passando esse período e tal, e mesmo assim toda vez que a gente pega, a gente lava e higieniza nossas mãos, é assim que a gente tem feito. Já tá ficando super longo, né, gente? Eu vou tentar reduzir aqui. Olá, como evitar os inchaços em viagens? Você usa meia de compressão? Eu não uso, nunca usei, mas tenho muita vontade de usar. Eu nunca tive problema com inchaço, eu nunca tive o costume de ter problema com inchaço, até que de repente ele surgiu, né, gente? A idade vai chegando, não tem jeito não. E aí eu comecei a ficar um pouco inchada aqui e a colar. Minha mãe e minha irmã incham demais, assim. Eu até tô no lucro porque eu nunca fui de inchar. Então, assim, eu tenho vontade porque dizem que dá uma sensação muito boa, né? Um conforto muito bom, embora seja chato, enjoado pra colocar. Mas com certeza numa próxima viagem, que eu não sei quando vai ser, eu vou comprar uma pra chamar de minha. Oi, Ana, você é uma pessoa tão organizada em todas as áreas. Nos ensine? Gente, eu não sou. Eu pareço ser muito organizada e tal, mas o que eu sou é focada, determinada. O que eu começo, eu termino. Mas assim, eu tô cheia de bagunça pra resolver, eu tô com um monte de coisa empilhada pra resolver aqui, ó, na minha frente, que eu tô vendo aqui. Sabe, se for olhar, o Luciano é muito mais organizado que eu. Então assim, eu não sou essa pessoa organizada, eu sou uma pessoa dinâmica, eu tenho foco, eu tenho meta, eu tenho disciplina, mas essa organização toda que parece, eu acho que é mais aparência mesmo, sabe? Ana, você aprendeu a se automaquiar sozinha ou fez algum curso? O que acontece? Eu faço balé desde pequenininha. Então, no balé, no final do ano, a gente mesmo faz as nossas maquiagens. No começo são as nossas mães, né? A gente miudinha, depois a gente vai aprendendo a fazer, porque a gente chega mais cedo pros ensaios gerais e fica pra finalizar a maquiagem. Então eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui olhando, observando. Sempre foi assim. Só que sempre uma maquiagem mais carregada, que é a maquiagem de palco, que precisa aparecer à distância, com iluminação e tal. E aí, pro dia a dia, eu fui tendo uma certa curiosidade, eu assisti alguns tutoriais, a minha irmã me introduziu nesse mundo, olha que interessante, ela me introduziu nesse mundo e eu que segui fazendo essa história por aí com isso, né? Então assim, eu sempre assisti muito tutorial, o YouTube tá aí, gente, pra isso, tem tudo, absolutamente tudo que a gente precisa. E, mais recentemente, eu fiz alguns cursos assim, mas confesso pra vocês que me agregaram até pouco, assim, óbvio que tem uma técnica, sempre tem algo a aprender, mas eu já vinha com essa bagagem aí da prática. Como que eu lido, como que eu tô lidando com o meu intestino? Eu não sei por que houve essa pergunta aqui, não sei se eu já me abri com vocês em relação a isso, mas assim, eu não tenho em si um grande problema de intestino. O que eu tenho é problemas gastrointestinais, ou seja, eu tenho distensão abdominal, eu tenho intolerância à lactose, a minha barriga realmente reage a quase tudo que eu como, que é um grande sofrimento pra mim. Eu não sei o que é comer e não sentir algum incômodo, algum desconforto, do menor ao maior, então isso é realmente meio complicado pra mim. Mas não adianta, alimentação, a gente é o que a gente come. Quando eu tô comendo bem, bonitinha, arrumadinha, tudo flui bem. Quando eu tô comendo porcaria, só junk food, só, sabe, porqueira mesmo, sem comer frutas, verduras, legumes, sem tomar água, aí dá ruim. Então, gente, não tem segredo. Eu pago o pato, eu assumo o risco quando eu quero fazer bobagem, mas eu sei exatamente o que tá me fazendo, né, passar por aquilo. Bom, então é isso, o vídeo já ficou extremamente longo pra variar, mas eu acho que eu consegui responder muitas perguntas por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem outras perguntas que vocês queiram que eu responda, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não me segue no Instagram, eu sou Anitta Bem Criada, por lá, @AnittaBemCriada, compartilho diariamente a minha vida com vocês, seja no feed, seja nos stories, e vocês serão muito bem-vindos também. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Encontro com você no próximo vídeo. Até lá!